tirar. Ok, muito bom estar aqui, muito bom estar com os irmãos. Amados, eu tenho percebido, eu sei que alguns irmãos também têm percebido, que nos últimos dias nós estamos sendo convocados, né? O Senhor tem nos colocado em nossos corações o desejo pela oração. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dessa ferramenta poderosíssima que o Senhor entregou para cada um de nós. E eu queria, de fato, estar meditando a respeito desse assunto, conversando com os irmãos a respeito desse assunto. E o meu desejo real, durante a semana orando ao Senhor a respeito disso, o meu desejo de verdade mesmo é que nós possamos entender cada dia mais a profundidade disso, a seriedade disso, e que o Espírito Santo nos revele aquilo que Ele quer revelar. Porque quando o Espírito Santo revela, tem transformação, né? Quando Ele revela, acontece mudança. Então, para que Ele possa, então, de fato, nos revelar a mim, revelar a cada um dos irmãos, algo sobre esse assunto que é tão sério. E não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre a questão de perseverar na oração. E esse assunto, muitas vezes, ele é um pouco intrigante, vamos dizer, nesse sentido, né? Orar continuamente. A gente fala sobre orar continuamente, parece um mistério. Aí você vai falar assim, não, mas não tem mistério nenhum em orar continuamente, né? Orar é orar. Eu quero convidar você para ter calma neste momento. Acalmar o seu coração e nós refletirmos a respeito disso essa manhã. Por que nós devemos orar continuamente? Por que orar continuamente? Por que nós devemos orar constantemente por uma coisa que Deus já sabe? E depois que você ora, Ele agora está sabendo e você volta a falar sobre aquele assunto com Ele. Então Ele está sabendo mais ainda sobre aquilo. Como você orar continuamente a respeito de uma coisa que Deus já sabe, antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe. Então existe um mistério por trás disso aí. Por que nós devemos perseverar na oração? Será que é tentar convencer Deus de que você está certo sobre uma determinada causa, um determinado assunto, e fazê-lo, então, agora mudar do que ele pensa? Será que é isso? Será que é persuadir a Deus a pensar conforme você quer? Será que é de fato convencer Deus de que aquilo que você está pedindo é o certo? Será que é isso? Nós, em nossas relações, nós temos esse costume com as pessoas. Nós insistimos sobre um determinado assunto com uma pessoa até a gente convencer essa pessoa a fazer o que a gente quer. Não é verdade? Mas será que com Deus é assim? A perseverança na oração é dessa forma? Ou ainda alguém pode falar assim, não, perseverar é porque algumas coisas levam tempo e Deus está tratando aquela pessoa. Ou Deus está tratando aquele assunto. Ou ainda, Deus leva um tempo para que algumas coisas aconteçam, por isso que demora às vezes de acontecer. Eu falo para os irmãos que ainda que Deus esteja tratando o assunto, ainda que Deus tenha o tempo para cada coisa, e Ele de fato tem, se eu orasse uma vez, essas coisas aconteceriam. Não precisaria que eu orasse constantemente. Bastava eu orar uma vez e Deus trataria essa pessoa. Bastava eu orar uma vez que Deus faria as coisas acontecerem
dentro do tempo dele. Ou seja, não precisa eu orar continuamente para que essas coisas aconteçam. Aí então, vem a pergunta. Por que então nós devemos orar continuamente? Por que então a oração contínua, ela é necessária em nossas vidas? Por quê? Eu vou estar utilizando dois textos, os irmãos podem estar abrindo, por favor, em Romanos 12, 12 e Colossenses 4, 2. Romanos 12, 12 e Colossenses 4, 2 nos falam exatamente a mesma coisa. Romanos 12, 12, lá fala assim, olha, perseverai na oração. Perseverai na oração. E lá em Colossenses 4, 2 diz o seguinte, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Vigiando nela, ou velando nela, com ações de graças. A palavra perseverar, no grego, ela é proskarterel. Essa palavra lá, ela tem a ideia, o sentido de alguém que acompanha a outra de perto, essa pessoa suportando junto com a outra constantemente. Essa ideia de perseverar aqui é essa ideia. Para a gente ter uma ideia melhor a respeito disso, vamos imaginar alguém que está no leito do hospital, está doente, e a outra agora fica ali do lado dela, constantemente. Ela não larga a outra em momento nenhum, não abre mão dela. Ela fica então agora ali, de prontidão, pronta, 24 horas para tudo. Essa ideia de perseverar é essa. Ou a mesma de um soldado que está em determinado local tomando conta e ele fica ali, firme, continuamente, constantemente acompanhando aquela situação. É essa a ideia do proskarterel, do perseverar na oração. É exatamente essa a ideia aqui. E é nesse sentido de algo constante mesmo, de algo permanente, contínuo, que eu quero estar abordando com os irmãos agora pela manhã. Orai continuamente. E orar continuamente não traz ideia de algo aleatório, não. Quando fala sobre continuamente, ele sempre traz a ideia de algo específico. Algo realmente, tomar uma coisa específica ou um assunto específico e você sobre aquela causa se debruçar, sobre aquela causa você se empenhar naquela situação. E é nesse sentido aqui que está o texto de perseverar continuamente. Orar continuamente. Oração contínua. E para a gente ter uma ideia a respeito dessa questão da oração contínua, eu quero convidá-los então a estarem abrindo suas Bíblias. Fiquem com as Bíblias prontas hoje que a gente vai passear um pouquinho nela aí, tá, irmãos? 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, dos versos 42 a 44. 1 Reis, capítulo 18, de 42 a 44. Amém? Que fala o seguinte. 1 Reis 18, 42 e 44. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu moço, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse, levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, prepara o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Amém? Meu Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua misericórdia, Pai.
Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, esteja falando conosco essa manhã, apesar de mim, ó Deus. Fala com a tua igreja e, ó Deus, que nós possamos ser realmente movidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor a fazer aquilo que o Senhor quer. Não permita que nada que não pertença ao Senhor entre nos ouvidos dos meus irmãos, ó Deus, nem em seus corações. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero que vocês guardem uma coisa no coração de vocês. Orar, as orações, elas fazem muito mais do que simplesmente motivar Deus a fazer alguma coisa. As orações, elas fazem muito mais do que simplesmente motivar Deus a fazer alguma coisa. Eu sei que pode parecer confuso, mas eu sei que no coração de vocês são assim. Isso é verdade. Entendi o que quer falar. Mesmo que a gente não consiga explicar na íntegra, mas eu sei que o Espírito fala assim, realmente, a oração faz muito mais do que realmente convencer a Deus sobre determinadas coisas. Muitas vezes nós oramos realmente tentando motivar a Deus a agir, mas Deus, Ele já liberou leis espirituais a respeito de tudo. Eu falo que Cristo na cruz, Ele já executou todas as coisas. Todas as coisas já foram cumpridas em Cristo na cruz. O Senhor Deus já liberou palavras, promessas a respeito disso. Ele não vai fazer. Ele já fez. Ele já fez acontecer. Então, agora, eu queria de fato entrar nesse assunto de oração, baseado então na experiência de Elias. E para a gente ter uma visão real do que esse texto aqui falou para nós, eu queria convidá-los a abrir Tiago, capítulo 5, verso 16. Para nós entendermos Elias, esse contexto de Elias, gostaria de convidá-los então a abrir Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16 fala o seguinte: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha esse detalhezinho aqui. A oração de um justo, ela é poderosa. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Elias, continuando 17, era um homem humano, igual a mim e a você, com as mesmas paixões, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, igual. E estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E a gente pode tirar essa palavra, orou com fervor, e colocar aqui, orou com insistência. Orou com insistência. E verso 18 diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E aqui a gente pode tirar o orou outra vez, e orou novamente com insistência. É nesse sentido que o texto está falando aqui. A oração de Elias era uma oração contínua. E no caso dele, a experiência de oração contínua que ele teve foi de 7 vezes. Não é isso que o texto lá fala para a gente? Que por 7 vezes ele orou, por 7 vezes precisou a pessoa olhar. Não foi isso que o texto falou? E essa oração é a oração que é poder. Conforme está dizendo aqui que a oração do justo ela é poder, é poderosa. E nesse sentido aqui, a oração contínua dele também era uma oração de poder. Oração de poder. Quanto de poder, então, necessitava Elias para que todas essas coisas aqui acontecessem? Quanto de poder?
7 vezes. 7 vezes foram necessárias. Vocês já se perguntaram, então, assim, nós estamos orando por alguma causa, por alguma circunstância, e às vezes essas coisas não estão acontecendo. Já pensaram sobre isso? Acontece, irmãos. Vocês oram sobre uma causa, oram sobre um acontecimento e a coisa não acontece. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto de poder é necessário então para que isso aconteça? Quanto de poder? Existem leis espirituais que regem. Nós, irmãos, não sabemos muito sobre as questões espirituais. Nós não sabemos. Existem tantas coisas que nós ainda não entendemos. Existem tantas coisas que nós ainda não compreendemos. Como é que elas se movem, como é que elas se comportam, nós não sabemos. Mas existem leis que a Bíblia vai nos ensinando e que nós precisamos seguir essas leis para que algumas coisas aconteçam. Eu queria então falar sobre 2 princípios. O primeiro princípio, mas antes de eu falar desses princípios aqui, eu não vou estar dando fórmula mágica para nada não. A partir de agora, tudo que vai ser feito vai acontecer dessa forma. Não, não é. Mas existem princípios que nós precisamos seguir. E o primeiro princípio que nós precisamos seguir, ela encontra em Efésios, capítulo 3, verso 30, por favor. Efésios, capítulo 3, verso 20, aliás, desculpem. Efésios 3, 20. Fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse texto é extremamente conhecido. Mas eu vejo um problema que as pessoas têm com esse texto aqui, porque elas sempre param aí. Mas o texto, ele não para aqui. Se você observar, ele finaliza e diz o seguinte: segundo o poder que em nós opera. Os irmãos já pararam para pensar sobre situações em que você está dormindo na sua casa e o Senhor te acorda de madrugada e fala assim: olha, meu irmão, está precisando agora. Intercede para aquela situação porque é necessário que você ore agora. Alguém já viu uma situação como essa? E nós precisamos entender esse princípio. A igreja tem um papel extraordinário nesse mundo, anunciar o Evangelho. Mas também é através da igreja que o poder de Deus é levado às pessoas. É através da sua vida, é através da minha vida que o poder se move. O poder é dele, mas é através de nós, irmãos. É através de cada um de nós. Satanás, ele faz de tudo para que eu e você nunca ore. Ele faz de tudo, porque ele sabe o que pode acontecer com um cristão de joelhos. Ele sabe exatamente isso. Porque uma coisa é você pensar em Deus atuando diretamente num problema. Uma outra coisa é Deus atuar naquele problema através de você. Poder, como é que o texto está dizendo aqui? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder que opera através da igreja do Senhor. Esse é um princípio. Esse é o primeiro princípio, irmãos. Isso é poder. É poder, e eu penso o seguinte: quanto de poder, então, quanto de energia é necessária para fazer essas lâmpadas aqui acenderem? Ou quanto de energia é necessária para fazer esse som aqui funcionar, né? Será que é a mesma quantidade de energia que é para fazer essa rua aqui funcionar? Será que é a mesma quantidade de energia que é necessária para fazer esse bairro aqui funcionar?
Quanto de energia agora é necessário para fazer essa cidade funcionar? Energia. E quando eu paro para pensar a respeito desse assunto, eu fico pensando só numa coisa. Nós estamos dando muito mole. Nós estamos marcando passo. Quanta coisa pode ser feita pela igreja e nós não damos conta do nosso papel nisso tudo. Nós não caiu a ficha ainda. Né? A ficha ainda não caiu. Poder de Deus atuando através da minha vida e da tua vida na oração. Poder de Deus. Esse é o primeiro princípio. O poder de Deus, ele vai através da igreja. E o segundo princípio é que poder, ele pode ser medido. Eu não sei se os irmãos já passaram situações, sim. E o pastor Joel está aqui, ele não vai me deixar mentir sobre essa questão. Quantas vezes nós já participamos de reuniões, em determinado momento da reunião você fala assim, nossa, hoje foi diferente. Né? Hoje, aquela reunião, aquele culto foi a sensação que eu tinha que se eu levantasse a mão um pouquinho, eu pegava na perna do anjo. Não tem essa sensação assim de uma coisa diferente? E você fala, nossa, o culto foi forte. O culto foi morno. Nós temos essas sensações, na verdade. E na Bíblia, eu quero dar alguns exemplos para os irmãos a respeito de medidas. Medidas. E acontecem medidas. O poder pode ser medido. Em Gênesis capítulo 15, 16. E Mateus capítulo 23, 32. Falam exatamente da mesma coisa. Lá no capítulo 15 de Gênesis, verso 16, fala o seguinte: na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E lá em Mateus 23, 32, fala o seguinte, que enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Aqui o Senhor está falando com os fariseus sobre a medida de pecado deles. Medida de injustiça. Ainda não tinha chegado no nível. E o interessante é que Deus não agiria até que essa medida se completasse. Olha que coisa interessante isso. Deus não atuaria até que aquela medida se completasse. Quando aquela medida chegasse em determinado ponto, Deus iria agir. Quando a medida de iniquidade chegasse a tal nível, Deus iria fazer alguma coisa. Olha que coisa curiosa isso. Existe uma medida de pecado, irmãos. Existe uma medida de pecado. Nós também sabemos que existe a medida de fé. Eu queria convidá-los a lerem comigo em Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Olha o que está dizendo. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Interessante que o termo aqui, a palavra medida, ela é metrum, de metrum mesmo. A palavra grega é metrum. A fé, ela é mensurável. Lá em Mateus 6, 30, hoje, vou fazer os irmãos descolarem a Bíblia aí, hein? Mateus capítulo 6, 30, olha o que está dizendo. Mateus 6,30. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não haverá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Lá em Mateus 14, 31, lá em Mateus 14, é aquele episódio que o Senhor Jesus ele está andando sobre o mar.
E Pedro fala assim, Senhor, eu posso ir aí? Ele fala assim, vem. Em determinado momento ele começa a afundar. Aí o Senhor também fala assim, olha, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Em Lucas capítulo 17, verso 5, diz o seguinte, disseram então os apóstolos, essa foi uma oração que eles fizeram, Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor Jesus então responde, se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, direis a essa amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Percebem que existem medidas de fé? Pouca fé, muita fé. Lá em 1 Coríntios fala sobre 13:2, lá está falando sobre o amor, mas tem um momento que fala assim, toda a fé, do tamanho, de tal forma que você pode transportar montes. Não é isso? Engraçado que crer em Deus, que Ele vai suprir as suas necessidades, é pequena fé. Crer em Deus, que Ele vai suprir a sua necessidade, é pequena fé. Mas crer em Deus e falar para aquele monte, sai monte daqui e vai para lá, isso é tamanha fé. Né? Então nós sabemos que tem medidas de fé, existem medidas de iniquidade. Posso passar uns 10 minutinhos, pastor, me permite? Para a gente já encerrar aqui. Ok, então nós chegamos agora então na medida de poder, irmãos. Por favor, leiam, e esse é muito importante, eu queria que os irmãos me acompanhassem. Marcos, capítulo 6, verso 5. Marcos, capítulo 6, verso 5. Olha o que está escrito aqui. Marcos 6, 5. Ele não pôde, é o que está escrito aqui, Jesus, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e se admirou da incredulidade deles. Neste texto aqui, amados, o Senhor Jesus ele está em Nazaré, o lugar onde ele cresceu, e as pessoas ali naquele momento falam assim, esse aí não é filho de José? Não, filho de Maria? E as pessoas ali não creram. Olha, o que me chamou a atenção nesse texto é o seguinte, o Senhor Jesus, ele tinha poder para fazer grandes coisas. O Senhor Jesus, ele queria fazer grandes coisas, mas ele não pôde fazer essas coisas. Olha que terrível isso. Ele tinha o poder, ele queria fazer, mas ele não pôde. E o texto ainda fala para a gente que saíram fragmentos de poder, pequenas partes de poder, que ainda alguma coisa foi feita, alguns foram curados, mas o texto de forma clara diz, eles não receberam coisas extraordinárias, porque Jesus não pôde fazer isso. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou mudando um pouco meu entendimento a respeito de oração, pastor. Diante disso tudo que eu tenho experimentado do Senhor, antes alguém falava comigo assim, eu estou gripado. Deus tem todo o poder. Eu vou orar por ele. Alguém falava, não, essa pessoa tem câncer. Deus tem todo o poder. Eu vou orar por ela. Mas eu estou mudando minha forma de pensar em relação a isso. A minha forma de pensar é, quanto de poder é necessário para a gripe? E quanto de poder é necessário para o câncer? Quanto de poder é necessário para uma coisa e quanto de poder é necessário para uma outra coisa? Muda a perspectiva da gente. Muda completamente.
E esse poder ele está intimamente ligado à oração. Totalmente ligado à oração. Mateus, capítulo 17, verso 14. Mateus 17, verso 14 diz o seguinte, amados. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Amados, prestem muita atenção nesse texto. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: vá daqui e vá para lá, e o monte irá. Nada, absolutamente nada vos será impossível. É desse poder que eu estou falando. Amém? E uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é que o demônio, ele viu se tinha muito poder ou pouco poder. O demônio, ele conseguiu observar que os discípulos não tinham poder. Como ele consegue isso? Mas o mais interessante é que lá em Atos 4:33 fala que os discípulos agora estavam atuando com grande poder. Olha que interessante, em determinados momentos eles não tinham poder para nada, mas agora eles estavam atuando com grande poder. O poder ele é mensurável, irmãos. O poder é mensurável. E para a gente ter uma ideia de como isso funciona, já estou encerrando já. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Irmãos, existe medida para a oração também, para o poder. As nossas orações estão enchendo essas taças. As nossas orações estão enchendo essas taças. Existe o tempo do Senhor, sim, mas as suas orações estão enchendo a taça. E vai chegar um determinado momento em que essas taças vão transbordar. E vai chegar um determinado momento em que o Senhor vai falar para você e falar assim: meu filho, pode parar. A sua taça já encheu. Eu vou atuar nisso aí. Existem medidas, amados. A oração constante, a oração incessante, ela tem um propósito. Ela tem um porquê. As taças estão sendo cheias. Nós estamos acostumados a nos alegrarmos com os milagres que acontecem no nosso meio. E é motivo de alegria mesmo. Mas, irmãos, nós não podemos nos contentar com isso.
Porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio. Deus tem coisas extraordinárias para fazer no nosso meio. Nós precisamos seguir as leis espirituais certas para as coisas. Tome o motivo que você está orando, a causa que você está orando, e fique firme, constantemente, do lado do Senhor. Enche a sua taça e aguarde que o Senhor vai atuar no momento certo. Essa igreja está sendo convocada a orar todos os dias. Grupos estão sendo montados, grupos de oração. Ore. Esse poder extraordinário está nas mãos desta igreja, da igreja do Senhor Jesus. Deus tem algo extraordinário para fazer através da sua vida, meu irmão. Através da minha vida. Através da oração. 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 Oração contínua. Poder de Deus atuando através de sua vida. Seja o instrumento dele. Amém? Pastor.